Você ouve agora a lição da Escola Sabatina, terceiro trimestre, julho, agosto e setembro de 2021. Título geral: Descanso em Cristo. Autores: Gerald e Chantal Klingbeil. Leitura: Annelise Irle, Agatha Lemos, Sandra Barbosa e William da Assunção. Editora: Casa Publicadora Brasileira. www.cpb.com.br. Lição 1. Vivendo em uma sociedade que não para. Verso para memorizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Sábado, 26 de junho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio funcionava regularmente e de modo implacável. Faltavam 2 horas para o início do sábado. Maria suspirou ao examinar o apartamento. Os brinquedos das crianças ainda estavam espalhados pela sala. A cozinha estava uma bagunça. Sara, a filha mais nova, estava deitada na cama com febre, e Maria tinha concordado que no dia seguinte serviria como recepcionista em sua igreja, o que significava que todos teriam que sair de casa 30 minutos mais cedo. Eu gostaria de encontrar sossego amanhã, Maria pensou melancolicamente. Do outro lado da cidade, Josué, marido de Maria, estava na fila para pagar por suas compras. O trânsito havia sido um pesadelo. A fila do caixa era longa. Eu preciso descansar, não posso continuar assim, Josué gemeu interiormente. A vida não deve se resumir a isso. Nossa vida é governada por horários de pico no trânsito, horas de trabalho, consultas médicas, conversas pelas redes sociais, compras e atividades escolares. Quer usemos transporte público, pilotemos uma motocicleta ou dirijamos um carro para transportar nossa família, o envolvimento com o mundo ao redor ameaça sufocar o que é realmente importante. Como podemos encontrar descanso em meio a tanta agitação? Domingo, 27 de junho. Verso para memorizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Exaustos e cansados. Pergunta 1. Ouça Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Por que Deus criou um dia de descanso antes mesmo que alguém ficasse cansado? Antes que o homem passasse a viver de modo estressante, Deus estabeleceu um marco, uma forma viva de estimular nossa memória, um dia para dar uma pausa e deliberadamente aproveitar a vida, um tempo para ser e não fazer, para celebrar especialmente a dádiva da relva, do ar, da vida selvagem, da água, das pessoas e, acima de tudo, do Criador de toda boa dádiva. Aquele convite não expirou quando o homem foi expulso do Éden. Deus queria garantir que o convite resistiria ao teste do tempo e, portanto, desde o início, o Senhor colocou o descanso sabático na estrutura do tempo. Sempre haveria o convite a uma tranquila celebração da criação a cada 7 dias. Com todos os nossos dispositivos para economizar tempo de trabalho, hoje deveríamos estar menos cansados do que as pessoas que viveram nos séculos passados. No entanto, o descanso parece estar em falta. Mesmo quando não estamos trabalhando,
Somos envolvidos por atividades frenéticas. Sempre parece que, de alguma forma, estamos atrasados. Por mais que consigamos fazer as coisas, sempre há mais a fazer. Pesquisas mostram que dormimos menos e que muitos dependem da cafeína para continuar suas atividades. Temos telefones celulares mais rápidos, computadores mais rápidos, conexões de internet mais rápidas, mas parece que nunca temos tempo suficiente. Ouça Marcos 6:31. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Êxodo 23:12. Durante 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deuteronômio 5:14. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e sua serva descansem como você. Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pergunta 2. Por que descansar é importante? O Criador sabia que precisaríamos de descanso. Ele formou ciclos no tempo, as noites e o sábado, para nos dar a chance do repouso. Aceitar Jesus como Senhor da vida significa reservar tempo para descansar. Afinal, o mandamento do sábado não é apenas uma sugestão. O que você pode fazer para vivenciar mais o descanso físico e espiritual que Deus deseja para nós? Segunda, 28 de junho. Verso para memorizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Falta de ânimo. A privação de sono e a exaustão devido ao esforço físico excessivo são problemas reais. Mais preocupante, no entanto, é quando ficamos sem energia emocional. Além disso, quando a privação de sono é adicionada às provações emocionais, ficamos dolorosamente desanimados. Baruque, o escriba de Jeremias, deve ter se sentido assim muitas vezes durante os últimos turbulentos anos de Jerusalém, antes do caos, sofrimento e devastação que se seguiram à destruição da cidade pelos babilônios. Ouça Jeremias 45, 1-5. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Pergunta 3. Faça um diagnóstico rápido da saúde emocional de Baruque. Como seria se Deus enviasse uma mensagem personalizada para você? Baruque recebeu uma mensagem do trono de Deus.
Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, por volta de 605 ou 604 a.C. Jeremias 45:3 representa um bom resumo de como as pessoas se sentem quando estão sem energia. No contexto desse período, as queixas de Baruque não eram lamentos superficiais. Ele tinha motivos para se sentir desanimado. Coisas ruins estavam acontecendo e outras viriam. Ouça Jeremias 45, 4 e 5. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor: aquilo que construí, eu vou demolir, e aquilo que plantei, eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Pergunta 4. Como Deus respondeu às dores e aos sofrimentos de Baruque? A resposta de Deus ao sofrimento de Baruque mostra que o sofrimento divino foi muito maior do que o de Baruque. Ele havia construído Jerusalém, mas estava prestes a derrubá-la. Havia plantado Israel como uma vinha, mas iria arrancá-lo e levá-lo para o exílio. Não era isso que o Senhor desejava, mas isso tinha que acontecer por causa da rebelião do povo contra ele. Mas havia uma luz no fim do túnel para Baruque. Deus preservou sua vida, mesmo em meio à destruição, ao exílio e à perda. Conforme as palavras de Deus dirigidas a Baruque em Jeremias 45, qual mensagem podemos extrair para nós? Temos certeza de que Deus está ao nosso lado em qualquer situação? Terça, 29 de junho. Verso para memorizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Definição de descanso no Antigo Testamento. Todos precisamos de descanso. Por essa razão, encontramos esse tema em toda a Bíblia. Deus nos criou para realizar atividades que devem ser interrompidas pelo descanso. Vários termos hebraicos denotam repouso. O descanso de Deus no 7º dia recém-criado é descrito com o verbo shabá. Parar de trabalhar, descansar, tirar férias. A forma verbal do substantivo sábado. Esse verbo é usado em Êxodo 5:5 de forma causativa e é traduzido como fazer alguém descansar de seu trabalho. O irado faraó acusou Moisés de querer que o povo descansasse de suas tarefas. A referência ao descanso de Deus no 7º dia, o sábado, no 4º mandamento, é expressa pela forma verbal hebraica nuak. O verbo é traduzido como repousar em Jó 3:13, ou, mais figurativamente, parar, referindo-se à Arca da Aliança em Números 10:36. Em 2 Reis 2:15, lemos que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Outra forma verbal importante é shakat. Ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. Essa forma é usada em Josué 11:23, para descrever o descanso da terra após a guerra da conquista inicial de Josué. O termo parece indicar paz nos livros de Josué e Juízes. O verbo hagá indica descanso. Nas advertências contra a desobediência, Deus disse a Israel que eles não teriam descanso no exílio. O mesmo verbo aparece em outra forma causativa em Jeremias 50:34, descrevendo a incapacidade de proporcionar descanso.
Ouça Deuteronômio 31, 16. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. 2 Samuel 7, 12. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Pergunta 5. A qual tipo de descanso esses textos se referem? Esses versos usam uma expressão idiomática do verbo shakab, que significa literalmente deitar-se, dormir. Na aliança com Davi, Deus prometeu ao rei: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Essa lista de verbos hebraicos para descanso esclarece que o conceito teológico de descanso não está conectado a uma ou duas palavras especiais. Descansamos individual e coletivamente. O descanso nos afeta física, social e emocionalmente e não se limita apenas ao sábado. A morte é um inimigo que será eliminado. Por mais que choremos a perda dos nossos queridos, por que é reconfortante saber que, pelo menos por enquanto, eles estão descansando? Quarta, 30 de junho. Verso para memorizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Descanso no Novo Testamento. Uma forma verbal para designar descanso no Novo Testamento vem de uma palavra que significa descansar, relaxar, revigorar-se. Ela é usada na famosa declaração de Jesus sobre o descanso em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pode referir-se ao descanso físico. Na saudação final aos Coríntios, Paulo expressou sua alegria pela chegada de amigos que revigoraram seu espírito. Outro verbo usado para indicar repouso descreve o descanso sabático dos discípulos enquanto Jesus repousava no túmulo. Mas é usado também para representar uma vida tranquila e pode indicar que alguém não tem objeções e, portanto, acalma-se. Em Hebreus 4:4, ao descrever o descanso de Deus após a criação, Paulo usou um verbo que significa fazer cessar, trazer ao descanso, descansar, ecoando o uso da Septuaginta. Curiosamente, a maioria dos usos desse verbo no Novo Testamento ocorre em Hebreus 4. Ouça Marcos 6, 30 a 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, foram de barco para um lugar deserto à parte. Pergunta 6. Por que Jesus mandou que seus discípulos se retirassem e descansassem, considerando as oportunidades missionárias que eles tinham naquele momento? Observe o contexto mais amplo de Marcos 6 ao pensar sobre essa questão. Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Não se enquadra em um convite. Essa frase foi expressa na forma de um imperativo. Jesus estava interessado em seus discípulos e no bem-estar físico e emocional deles.
Eles tinham acabado de retornar de uma longa viagem missionária, na qual Jesus os havia enviado de 2 em 2. Marcos 6:30 descreve seu retorno animado. Eles queriam compartilhar suas vitórias e fracassos com Jesus. No entanto, Cristo interrompeu tudo, convocando-os primeiramente a descansar. Marcos incluiu uma nota explicativa. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. A sobrecarga e a demasiada ocupação com os assuntos de Deus era um desafio genuíno para os discípulos. Jesus nos lembra de que precisamos proteger nossa saúde e bem-estar emocional, planejando períodos de descanso. Como você poderia ajudar os líderes que estão exaustos na obra do Senhor? O que você poderia fazer para expressar sua gratidão e ajudar essas pessoas a encontrar descanso? Quinta, 1º de julho. Verso para memorizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Fugitivo e errante pela terra. Ouça Gênesis 4, 1 a 12. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Pergunta 7. O que fez de Caim fugitivo e errante pela terra? O texto bíblico não afirma explicitamente por que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem de sua oferta. Porém, conhecemos a razão. Em Patriarcas e Profetas, lemos, abre aspas, Caim foi perante Deus com queixas e incredulidade no coração com respeito ao sacrifício prometido e à necessidade de ofertas sacrificais. Sua dádiva não expressava arrependimento pelo pecado. Achava, como muitos hoje, que seria um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Preferiu a conduta de dependência própria. Viria com seus próprios méritos. Fecha aspas. Deus não fez de Caim um fugitivo e errante pela terra. Isso aconteceu como resultado das ações pecaminosas e desobediência de Caim. Não encontrando descanso em Deus, Caim descobriu que não poderia encontrar o verdadeiro descanso de outra maneira.
A palavra traduzida como se agradar também pode ser traduzida como olhar de perto, considerar cuidadosamente. O foco do olhar cuidadoso e atento de Deus não é tanto a oferta, mas a atitude do ofertante. A rejeição da oferta de frutos de Caim não foi uma reação arbitrária de um Deus obstinado, mas o processo de considerar e pesar o caráter, as atitudes e as motivações de quem trazia a oferta. É uma ilustração do juízo investigativo. Ouça Gênesis 4, 13 a 17. Então Caim disse ao Senhor: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Pergunta 8. Conforme o texto lido, qual a reação de Caim ao juízo de Deus? Quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos. Tentamos preencher o anseio pela graça divina com coisas, relacionamentos ou com uma vida excessivamente ocupada. Caim começou a construir uma dinastia e uma cidade. Ambas são grandes conquistas e representam determinação e energia. Mas, se for uma dinastia sem Deus e uma cidade rebelde, no final das contas, isso não significará nada. Mesmo tendo sofrido as consequências do pecado, aceitamos o perdão oferecido na cruz? Sexta, 2 de julho. Verso para memorizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Estudo adicional. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, na opinião dos rabinos, o mais alto grau da religião consistia em contínua e agitada atividade. Dependiam de uma prática externa para mostrar sua devoção superior. Assim, separavam-se de Deus, apoiando-se na autossuficiência. O mesmo perigo existe ainda hoje. À medida que aumenta a atividade e as pessoas são bem-sucedidas em realizar alguma obra para Deus, há o risco de confiar em planos e métodos humanos. Surge a tendência de orar menos e ter menos fé. Como os discípulos, nos arriscamos a perder de vista nossa dependência de Deus e fazer de nossa atividade um salvador. Necessitamos olhar continuamente para Jesus, compreendendo que é seu poder que realiza a obra. Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também dedicar tempo à meditação, à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Somente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará, no final das contas, ter sido eficaz. Fecha aspas. Perguntas para consideração. A pressão para se manter no topo e estar disponível o tempo todo e tentar viver de acordo com ideais ilusórios deixa as pessoas doentes. Sua igreja pode acolher pessoas cansadas? É possível estar ocupados demais fazendo coisas para Deus? Pense sobre a história de Jesus e seus discípulos em Marcos 6, 30 a 32. Em 1899, um recorde de velocidade foi quebrado.
Alguém dirigiu a 63 km por hora em um carro. Hoje, os carros andam muito mais rápido que isso, e a velocidade dos telefones celulares é muito maior do que a dos computadores de uma geração atrás. As viagens aéreas estão mais rápidas do que costumavam ser. No entanto, de que isso adianta? Ainda estamos apressados e estressados. O que isso revela sobre a natureza humana e por que Deus teria tornado o descanso tão importante a ponto de fazer dele um de seus mandamentos? O descanso sabático foi instituído antes do pecado. Além da implicação teológica dessa verdade, o que isso revela sobre o descanso ser necessário mesmo no mundo perfeito?